pessoal, vamos falar de quadrinho hoje? Eu deixei de mostrar no meu Bookshelf Tour os títulos de quadrinho que eu tenho na minha estante, porque, como eu disse, eu gostaria, assim, além de mostrar os títulos, mostrar um pouco do traço, do autor, enfim. Eu escolhi alguns títulos para mostrar hoje. O primeiro deles é esse aqui, Modotti. Este quadrinho está listado entre os meus livros favoritos, incluindo tudo, literatura, de tudo que eu já li, porque isso aqui é muito sensacional. Quem que é Modotti? Eu também não sabia, o nome dela é Tina Modotti. Ela foi uma figura cultural muito importante no século XX. Ela foi fotógrafa, espiã na Berlim nazista. Ela foi uma pessoa que teve contato com outros nomes importantes também, como está escrito a listinha aqui, ó. Olga Benário, Luiz Carlos Prestes, Frida Kahlo, Diego Rivera. Ela morou no México durante um tempo. Ela foi atriz de Hollywood. Foi uma figura fascinante e eu não sabia quem era. Se tornou um dos grandes nomes da fotografia do século XX e eu fiquei sabendo através deste quadrinho que esse senhor, o Angel Della Calle escreveu. É uma biografia em quadrinhos da Tina Modotti e é muito bacana. Ela teve uma morte muito misteriosa, né? E esse quadrinho vai contar aí a vida da Tina Modotti, suas viagens e principalmente o tempo que ela ficou no México, em contato com aquela geração incrível, né? Diego Rivera, Frida Kahlo principalmente. Ela se envolveu com a militância comunista e, como eu disse, ela foi espiã para os russos. É uma figura fascinante. E esse traço do Angel Della Calle é muito bacana, um traço meio sujo, mas é muito interessante, assim. E tem muito texto, eu gosto nisso no quadrinho, parece estranho falar isso, mas eu gosto do quadrinho que tem bastante texto, assim, bastante substância. E esse autor ele fez uma pesquisa muito extensa, olha, recomendadíssimo. Fiquei sabendo desse livro através de uma resenha na revista Bravo, há bastante tempo atrás. E que bom que eu comprei o livro, me li, porque é sensacional. Outra coisa também imperdível é o Persépolis. Marjane Satrapi nasceu no Irã. Ela era uma criança, uma adolescente, quando aconteceu aquela Revolução Cultural, em 1979, que depôs ao governo e colocou os chás no poder, no Irã. E ela vai contar essa história pra gente. A família dela é uma família liberal. Aliás, ela vai contar como que o Irã, antes dessa revolta, dessa revolução política, vamos dizer assim, ele era um país liberal e como o país se transformou totalmente a imposição do véu. Ela vai contar isso. E aqui, gente, tem humor. Tem humor, é uma história dramática, mas ela conta de uma maneira muito divertida, sem diminuir a história, vamos dizer, a dramaticidade da questão, né? A imposição dos costumes, enfim. Tem uma cena que eu não vou conseguir encontrar. Os pais vão fazer uma viagem para o país vizinho, que era um país mais liberal, e a Marjane ela é super fã de heavy metal, de rock, né? E ela pede pro pai trazer um pôster do Iron Maiden, que é uma banda de heavy metal muito famosa. E o pai dela vai contrabandear isso pro Irã. Não sei porquê, mas eu ri muito com isso. E mostra ele no aeroporto carregando o pôster no paletó. Isso é só pra mostrar como que tem um certo humor, assim. Nós vamos acompanhar a vida da Marjane Satrapi. Ela eventualmente vai sair do Irã, vai estudar na Áustria e nós vamos acompanhá-la. É sensacional isso aqui. É muito bacana. Tem uma animação belíssima. Aliás, o meu avatar aqui do meu canal era um desenho aqui desse livro, né? Ainda tá, o pano de fundo ainda que eu sou super fã dessa série. A Companhia das Letras lançou isso separadamente e depois ela juntou tudo num livro só. Aí saiu o Persépolis completo.
Recomendadíssimo isso aqui, sensacional. E a Marjane Satrapi também lançou depois a Companhia das Letras, esse aqui, Frango com Ameixas. Eu tenho uma resenha desse livro no meu blog. Esse senhor me parece que é um parente da Marjane Satrapi. Ele tem um instrumento persa, né, que é o tar. Ele é apaixonado pelo instrumento. Um dia a esposa dele acidentalmente quebra esse instrumento. E ele entra numa depressão terrível e ele decide que ele vai cometer suicídio. E nós vamos acompanhar a vida desse senhor até ele finalmente conseguir aí executar o seu plano, vamos dizer assim. Divertidíssimo, bacaníssimo, uma história muito tocante, vale a pena também. Deixar linkado aí o texto que eu escrevi sobre esse livro no meu blog, ok? Mais 2 livrinhos para o vídeo não ficar muito longo, vou dividir assim. É esse aqui, o Peter Cooper é um grande cartunista americano e ele passou para os quadrinhos algumas obras e contos do Franz Kafka. E o traço também ficou muito legal. Tem um elogio aqui, ó, do New York Times, tá vendo, ó? Que é difícil adaptar literatura para quadrinhos, mas que ele conseguiu isso muito bem e ficou legal mesmo. E o traço do Peter Cooper também é bem bacana. Esse aqui me parece que são os contos. Alguns contos do Kafka. O Artista da Fome, esse é um conto. Enfim, deixa eu ver aqui. Desista. Bem legal também, bem bacana. E esse aqui é a adaptação do Metamorfose, que ficou bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui. O traço do Cooper é muito bom. Ele publica cartoons e tal em grandes veículos de comunicação dos Estados Unidos. Opa. Esse jogo assim de sombras que ele faz é muito bom. Bom, já que eu mostrei os livros do Peter Cooper com a adaptação dos contos do Franz Kafka, vou indicar esse aqui também, desenhado pelo Robert Crumb, né, o Kafka de Crumb. O Crumb é um quadrinista americano muito importante, considerado por alguns aí o fundador do quadrinho alternativo lá nos anos 60, o quadrinho que deixou um pouco a temática dos super-heróis e passou a contar a história das pessoas, do cotidiano assim mesmo, né? E esse livro foi desenhado pelo Kafka e o texto é desse David Zane Marowitz, que é basicamente, ele intercala a biografia, textos e desenhos com a biografia do Franz Kafka e também a adaptação dos romances, assim, bem resumidamente. Aqui está, por exemplo, a Metamorfose. Então, dá para se dar uma ideia assim, do pouco da vida do Franz Kafka e também vai repassando a obra dele. É bem interessante. Esse aqui é na coluna penal. Bem bacana também para se conhecer, enfim, a obra do Kafka. Bem bacaninha isso aqui, ó. Também recomendado. Eu li, já tinha muito tempo na minha estante, mas eu acabei lendo só esse ano. Bem bacana. Então tá aí, pessoal. Primeiro vídeo aqui mostrando os meus quadrinhos. Vou mostrar os outros, né? Vou dividir um pouco para não ficar um vídeo muito longo. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.